Olá, pessoal, muito bem-vindos ao canal do Rafael Fontana. E atenção, esse assunto aqui você não vai ver na Globo. Aliás, você não vai ver em lugar nenhum da grande imprensa. Não dessa forma que nós vamos trazer aqui. E eu começo perguntando a você, para qual time você torce? Você torce para o Corinthians? Para o Palmeiras? Ou você torce para o Flamengo, maior torcida do Brasil? Botafogo, que tem, né, ganhado vários títulos, e também, ou você torce para o Vasco, Vasco da Gama, Fluminense, Santos, Bragantino, Internacional, Grêmio, qual o seu time? Fala aí pra gente. Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia, Fortaleza, vários times espalhados pelo Brasil. Mas a questão é uma só. Não importa para quem você torce. Se você torce, você já está perdendo, porque o futebol, ele não traz ganhos nenhum para a sua vida. Na verdade, quem ganha é o Gilmar Mendes, ministro do STF. E vocês vão saber porque agora temos que devassar essa história não só em um vídeo, mas vários vídeos. Nós precisamos falar sobre o futebol, sobre a corrupção, sobre essas bets que estão envolvidas com o futebol. Temos Copa do Mundo em 2026. Imagina a pessoa, coitada, que ainda torce para seleção brasileira. Olha só, que situação difícil. Torcer para a seleção que não ganha nada e não vai ganhar tão cedo. E vamos falar sobre, claro, o pivô de todos esses escândalos, que é Edinaldo Rodrigues, o atual presidente da CBF. Você já ouviu falar dele? Não? Então vamos lá, porque eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Dá uma olhadinha nessa matéria ao lado. Olha só quem aparece na foto. Vocês estão vendo aí muito bem, vocês reconhecem, é ele mesmo. Olha só, vou colocar tela cheia para vocês assistirem aqui comigo. Temos muito assunto a falar. E insisto, não vai dar para falar tudo só nesse vídeo, mas é importante a gente começar. Parceria entre IDP, que é aquele instituto do Gilmar Mendes, né, e CBF, de Edinaldo Rodrigues, levanta questionamentos sobre corrupção, conflito de interesses e ética pública. É isso mesmo que vocês estão vendo aí. Neste momento, eu vou aparecer ao lado aqui da tela para estar com vocês. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui rapidamente. Uma reportagem de Alan de Abreu, publicada pela revista Piauí, na quarta-feira, 9 de abril, revela que a relação entre o ministro do STF, Gilmar Mendes, e a Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, sob a presidência de Edinaldo Rodrigues, reacendeu o debate sobre corrupção, conflito de interesses, transparência nas decisões e falta de ética pública no judiciário brasileiro. Claro, né? Esses dois se viram como oportunidade. De um lado, o judiciário, aí representado por Gilmar Mendes, viu uma chance de ganhar mais dinheiro. Do outro lado, Edinaldo Rodrigues viu a situação de reverter os conflitos no judiciário em seu favor. E é isso que tem acontecido nos últimos anos. Vamos lá, aqui diz a matéria: documentos e movimentações judiciais indicam que a atuação do ministro coincidiu com decisões estratégicas em favor da entidade esportiva, ao mesmo tempo em que seu instituto privado, o IDP, firmou parceria comercial com a CBF Academy, um braço educacional da confederação. Vamos lá, pessoal, entenda que o futebol só existe para isso mesmo, para corrupção, para enganar as pessoas, para controle. Vocês repararam uma coisa que aconteceu nos últimos anos, que a FIFA tem feito? Ela tem aumentado o poder dos juízes, tem aumentado o poder de todo o corpo que decide o que acontece no jogo. Colocou o VAR, colocou aqueles juízes que ficam olhando a telinha do vídeo, esse lance aqui foi verdade ou não. Ela reduz o protagonismo dos jogadores, dos técnicos, da torcida, do esporte em si, para mostrar, olha, quem manda aqui somos nós. Nós somos os grandes tiranos, a gente que manda e você só assiste e não reclama. O futebol virou uma chatice. É lógico, eu parei de acompanhar essa porcaria há mais de 20 anos. Praticamente 25 anos que eu não assisto o jogo. Não muda nada na sua vida. Só muda para melhor. Você ganha tempo, você não fica se metendo em discussões à toa que não servem para nada. Você só tem a ganhar abandonando o futebol. E o Brasil também. O país, a economia, tudo
Ah, mas futebol é uma coisa que deu certo no Brasil. Mentira, pessoal. Vocês estão falando de Pelé, de Garrincha, de Tostão, de Rivelino, coisa de 50, mais de 50 anos atrás. Acabou essa era. Virou simplesmente uma máquina de corrupção e de escravização em breve, porque, veja bem, a FIFA é uma entidade globalista, é uma das mais globalistas de todo, e woke, né? Você não pode ofender a torcida adversária, você tem que respeitar, você tem que bater palma só para Vinícius Júnior, não pode jamais imaginar que ele tenha uma cor de pele diferente, entendeu? Então tudo isso atrapalha a vida do cidadão, trabalhador. Fora as apostas. Vamos seguir aqui porque eu quero compartilhar mais matérias aqui com vocês para vocês entenderem. Quando eu digo que é ruim em todos os aspectos, deem uma olhada nisso. Neste título aparece Corinthians e Botafogo. Mas não são só eles. Botafogo e Corinthians têm as maiores dívidas entre clubes brasileiros, diz a consultoria aqui, depois de acumularem o pior nível de endividamento líquido nos últimos 10 anos, em 2022, com, olha isso, pessoal, 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. O nível de dívida dos clubes brasileiros de futebol caiu para 9,53 bilhões no ano passado, segundo o levantamento feito pela consultoria Ernst Young. O montante considera a dívida dos 31 principais times do país. Tem aí Palmeiras, tem o Corinthians, Botafogo, como foi citado, Fortaleza está em melhor situação, Flamengo, Atlético Mineiro, Vasco, São Paulo, ou seja, 31 times dos maiores times brasileiros estão aí. Não precisamos ler mais a matéria. O que você precisa entender, você sabe qual é a principal dívida dos clubes brasileiros? Sabe? Provavelmente você sabe. São dívidas tributárias. Essas dívidas aí são tributárias, algumas trabalhistas, tá? Então os times de futebol, eles não pagam as dívidas e fica tudo bem, porque de uma forma ou outra eles têm acordo com políticos, eles têm acordo com governos, com partidos e agora com juízes do Supremo e acabam se livrando, empurrando com a barriga essas dívidas. Imagina, essas dívidas aí nem contam o estádio do Corinthians, por exemplo, Itaquerão, que foi um presente, segundo Lula, né, deveria ser um presente das construtoras ao Corinthians, ao clube que ele se diz torcedor. Então, pessoal, muita seriedade, porque você não ganha nada, o país perde e todo mundo está perdendo muito. Veja essa situação aqui da matéria que eu vou colocar no ar agora para vocês. Tudo está conectado. E você não vai ver isso na velha mídia, porque a velha mídia não quer debater isso com você. Banco Central diz que brasileiros gastam até 30 bilhões, pessoal, com B de bola, 30 bilhões de reais por mês, com bets e que não tem poderes para impedir o uso do Bolsa Família em apostas. As pessoas estão pegando dinheiro do Bolsa Família e apostando, tá? Esse é o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, do PT, né? Ele foi indicado pelo presidente Lula, ele é muito incompetente, mas vamos lá, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o secretário executivo do órgão, Rogério Luca, informaram que os brasileiros gastam de 20 bilhões a 30 bilhões por mês com apostas online, as chamadas bets. Os representantes do BC participaram de uma audiência na CPI das apostas esportivas no Senado. Tá? E abre aspas aqui o que disse Rogério Luca. Existe uma classificação para atividade econômica de apostas e com base nesta identificação agora, com dados mais concretos, a gente ratificou este valor de 20 bilhões, podendo chegar a 30 bilhões, tá? Pessoal, 30 bilhões, arredondando aqui, se for isso mesmo hoje, é só fazer a conta, 30 bilhões por mês, quantos dias tem o mês? Pois é isso mesmo que vocês estão pensando. O mês tem 30 dias, 30 bilhões, o brasileiro gasta 1 bilhão de reais por dia com apostas. 1 bilhão de reais por dia. No ano vai dar 365 bilhões. Isso num país pobre, num país que as pessoas não têm dinheiro para comer, que a inflação está alta, que o combustível está caro. Isso significa vício. Isso significa problema sério para várias famílias brasileiras que estão endividadas por conta desta porcaria de bet que não foi regulamentada, que não foi
certificada, que não foi avaliada. Elas absolutamente chegaram e tomaram de assalto o mercado brasileiro. Tem outros países? Tem. Agora, a China é super regulado, restrito, e os impostos são caríssimos. O chinês gasta menos em impostos do que o brasileiro. É impressionante essa situação. E eles tratam lá o vício como questão de saúde pública. Aqui no Brasil, nós estamos atrás. Tem gasto de aposta nos Estados Unidos? Tem. Nós estamos falando da nação mais rica do mundo, que as pessoas têm dinheiro. E também é um problema. Vamos seguir aqui. Eu queria mostrar para vocês o que fez a revista Piauí, né, a chamada deles do que, para vocês entenderem um resumo do que está acontecendo. E esse assunto ser tão importante, nós precisamos abordar ele a fundo, não ficar só no superficial. Então, vou colocar aqui, ampliando essa imagem na TV, vou colocar na tela para vocês a matéria da Piauí, a chamada, tá? A chamada que a Piauí fez para a matéria que eles estão publicando. Dá uma olhadinha aí na tela e eu já volto para comentar. Por que a CBF aumentou o salário dos presidentes das federações estaduais de R$50 mil para R$215 mil por mês? Na edição de abril, a Piauí apresenta uma radiografia da gestão de Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, que acaba de ser reeleito com 100% dos votos dos 27 cartolas estaduais e de todos os clubes da Série A e B. A reportagem de Alan de Abreu detalha episódios que retratam como o atual presidente conduz a mais alta entidade do futebol brasileiro. Por que Edinaldo Rodrigues se reuniu com o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para discutir a eleição na CBF, instituição privada? Quanto a CBF gastou com um senador e um deputado que estavam entre os convidados da comitiva da entidade na Copa do Catar? O que está em jogo no contrato da CBF com o IDP, instituto criado por Gilmar Mendes, ministro do STF, e presidido por seu filho Francisco Mendes. Entenda quem é Edinaldo Rodrigues na edição de abril da Piauí. Então vocês viram aí, foi essa a edição que a Piauí, a revista Piauí fez, uma edição que ela está disponível para quem paga, né, a edição completa, mas já foi esquadrinhada em diversos veículos de comunicação. E o que aconteceu? Olha só isso que aconteceu, para vocês terem uma ideia da tirania da CBF. Eu vou colocar aqui esse outro conteúdo na tela. Olha só o que aconteceu agora, pessoal. Acaba de acontecer, para vocês entenderem também como é que funciona a tirania. Dá uma olhada aqui na tela, vocês estão vendo a logo da ESPN. Os jornalistas foram suspensos, afastados por criticar a CBF. Censura, minha gente, é de censura que a gente está falando. Eu vou pedir para você também deixar uma curtida, você que está assistindo agora, seja pelo YouTube ou pelo X, esse programa agora, você deixa uma curtida e também o seu comentário. Se você estiver assistindo ao vivo, deixe o comentário agora. Se você estiver vendo o programa gravado, também escreva, para que eu possa saber o que você pensa, qual a sua opinião sobre esse assunto, sobre os clubes de futebol, sobre a corrupção no futebol, na CBF. Nós tivemos casos de prisão nos Estados Unidos no passado, inclusive de brasileiros que foram presos, mas só pelos Estados Unidos. Em 2026 tem Copa nos Estados Unidos. E depois dessa Copa vão estourar alguns casos de corrupção. Pode ter certeza que isso vai acontecer e os Estados Unidos irão investigar, vão prender mais gente e pegar mais dinheiro. Olha esse caso aqui que aconteceu, que terrível. A emissora de eventos esportivos ESPN suspendeu 6 jornalistas um dia depois da exibição do programa Linha de Passe, em que os integrantes da atração fizeram críticas à CBF. Participaram da edição Dimas Coped, Jean Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares. No programa, os jornalistas falaram a respeito da reportagem da Piauí. Entenderam? Publicado em 4 de abril de 2025. O título do texto divulgado pela revista é As Extravagâncias Sem Fim da CBF. A gestão do presidente de Edinaldo Rodrigues, reeleito até 2030, é descrita da seguinte forma: salários turbinados, mordomias e dívida milionária.
tá? Olha, depois, no próximo vídeo, eu quero falar com vocês sobre este livro aqui. Este livro, Cartão Vermelho. Globo, dá uma olhadinha. Globo compra direitos e embarga a publicação de livros sobre corrupção na FIFA. Vocês lembram que a gente falava disso lá no Terça Livre? Pois é, vamos voltar com esse assunto. E aqui, o que diz o livro sobre a FIFA que a Globo não quer publicar, tá? E para encerrar, Gilmar Mendes devolve o comando da CBF a Edinaldo Rodrigues. Tem como ser pior do que isso? Tem, olha só. Comentarista da Band vira réu na justiça por chamar o presidente da CBF de frouxo. É esse aí, Edinaldo Rodrigues. Então, por isso que eu digo que você não vai ver na velha mídia. Porque a velha mídia está comprometida com o futebol. Extravagância sem fim da CBF. Já repercutem no Senado. A gente espera que repercuta mesmo e que o Senado, que o Congresso brasileiro, que as autoridades brasileiras que sejam sérias e façam um trabalho sério de investigação na CBF. Este é o começo do assunto. Eu vou pedir para você deixar uma curtida e compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas. Por quê? Por que não vão ver na velha mídia? Vocês viram, na Band foi processado. A CBF está indo em cima. Na ESPN, eles foram suspensos, os jornalistas. E a CBF, a FIFA, as confederações continentais e as federações estaduais do Brasil têm contrato com a Globo, com o SBT, com a Record, com a Band, com o Grupo UOL, Folha, com Terra, com a maioria, CBN, claro, emissoras de rádio, tudo que é da grande mídia está ligado ao futebol. E é só você, brasileiro, que perde acompanhando. Faça o seu papel, pare de assistir, boicote os produtos dos patrocinadores. E nós voltaremos em breve com esse assunto novamente, porque temos muito a dizer. No próximo episódio, eu vou trazer o livro, eu vou trazer o conteúdo do livro para vocês aqui, o Cartão Vermelho. Fique de olho, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.